Bom, gente, bom dia, né? Então, todos bem-vindos aí a mais uma live do Portas Abertas da URGS, né? Essa é a live do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Fabico. E aqui comigo estão o professor Moisés, a professora Sônia, a Marieta Lou, que é egressa do curso, o Samuel, que é nosso aluno do programa da turma de 2020, e a Amanda, que também é aluna da turma de 2020. Bom dia para todo mundo. As nossas falas iniciais. Bom dia, eu sou a Marieta, eu sou ex-aluna agora, fiz o curso, terminei recentemente, foi um curso muito legal, depois eu falo mais um pouquinho. Bom dia a todos. Eu sou o professor Moisés Rockenbach, do PPG Sim, da linha 2, composta, então, dentro da linha de Informação e Sociedade. Espero discutirmos aqui essa manhã, esclarecermos também questões relativas ao ingresso de alunos, todas as dúvidas que vocês tiverem. Sônia? Posso ser eu? Tudo Pode. bom, gente? Sônia Carenhato, eu sou professora do PPG Sim e também coordenadora da linha 1, Informação e Ciência, aqui no PPG Sim, e a gente vai conversar, então, com você sobre o que a gente faz nessa linha. Tá bom? Obrigada. Samuel? Bom dia, gente. Eu sou aluno de 2021, então isso é bem recente a experiência, mas espero poder trocar bastante informação, né? E ser produtivo para o curso e para todos. Bom dia, eu sou Amanda Witt, sou aluna do mestrado acadêmico, ingressei neste ano e espero poder contribuir com informações sobre o programa. Bom, tá certo, então, gente, agora eu vou tirar todo mundo, né? Eu acabei que eu fui falando e eu não me apresentei. Bom, eu sou o professor Tiago, atualmente eu sou coordenador do curso, né? Então eu vou começar uma fala um pouco mais institucional, contextualizando o programa, contextualizando os objetivos e contextualizando um pouco o desenho, a estrutura do programa, né? Eu vou tirar todo mundo rapidinho, a gente já volta. Bom, então, a gente começa, né, logo de início, né, com a página do programa, né? Então, a página do PPG Sim recentemente passou por uma reformulação, um redesenho, tentando atender melhor a comunidade interna e externa do programa, né, que as informações ficassem mais fáceis de serem encontradas e também as notícias e o que o programa tem feito, né? O programa é um programa recente, né? Então, ele foi aprovado em 2018 pela CAPES e ele deu seu início em abril, no início, né, do ano ele inicia em 2018, mas efetivamente é no início de 2019 que começa a primeira turma do programa. Em 2021, né, o programa forma os seus primeiros egressos, então essa é a nossa, enfim, a primeira fala, então, a primeira gravação do programa, né, com a experiência de alunos como egressos do programa, alguns já entrando em processo seletivo para o doutorado, né, em outros programas, já que o nosso programa, por enquanto, ainda não tem doutorado, da atuação profissional, né, desses egressos e também do ingresso dos alunos, que o programa começa, né, acredito, a partir de 2021, um processo de consolidação, como é tradicional, né, quando a gente pensa no início, né, de um programa de pós-graduação, né? Então, eu vou aqui só sobre o programa, né, falando um pouco desse desenho do programa, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, né, o nosso programa ele foi criado em 2018, né, e ele dá início às atividades em 2019, né, e ele tenta, então, congregar
massa crítica a respeito da área, né, da área mãe, digamos assim, no caso aqui da CAPES, né, de comunicação e informação, no contexto aí da ciência da informação, principalmente, né, no contexto da ciência da informação e da arquivologia, que acaba sendo, atualmente, continua sendo, né, o grande público do programa, que são, então, egressos do curso de biblioteconomia, egressos do curso de arquivologia, egressos do curso de biblioteconomia de outras universidades, né? A gente, por exemplo, a gente já teve uma egressa da Universidade Federal do Maranhão, egressos enfim, de outras universidades, né? Então, o nosso objetivo, né? Então, como é um objetivo, na verdade, da pós-graduação, que é a qualificação de alto nível, né, nas suas áreas de atuação, né, principalmente calcado, né, nos seguintes objetivos, né? Então, formar o pessoal crítico com capacidade de ensino para liderar pesquisa e sistemas de informação, considerando a complexidade dos objetos traçados pela ciência da informação, fomentar a discussão sobre a estrutura, o fluxo, as mediações da informação com a área inter e multidisciplinar, conexa à ciência da informação, como cultura, tecnologia, gestão, memória, biblioteconomia e arquivologia, né? Estimular e fortalecer o campo da ciência da informação, contribuindo com o avanço do conhecimento científico da área, né? Então, do ponto de vista organizacional, né, o programa ele consta hoje com 2 linhas de pesquisa, né, que, do ponto de vista da atuação da linha e das pesquisas que são desenvolvidas, dos professores, né, os responsáveis pelas linhas já vão dizer, né, o que eu vou só realmente colocar aqui é sobre a área de concentração do programa. Né? Então, o nosso programa ele é um programa, por exemplo, né, na área de ciência da informação, a gente tem a tendência, né, dos programas de terem linhas de pesquisa mais, como eu posso dizer, não mais específicas, mas mais direcionadas por temáticas fechadas, né? As linhas do PPG-Sim não foram construídas com essa característica, né? Como a ideia inicial era essa inclusão maior, né, das temáticas, inclusive de pesquisa, né? Então, o escopo das linhas do PPG-Sim são bastante amplos, né? Então, o que permite, inclusive, né, e aí para aqueles que forem assistir a gravação, o ingresso de pessoas que não necessariamente têm uma formação específica, por exemplo, em biblioteconomia ou arquivologia, mas que tenham interesse, né, ou construam projetos de pesquisa, interesses de investigação, com alguma relação com a ciência da informação, né? Então, a gente consegue atender super bem pessoas da área de tecnologia, dependendo da temática de pesquisa, principalmente se estiver atrelado, por exemplo, a desenvolvimento de sistemas, a recuperação da informação, aos sistemas de organização do conhecimento, por exemplo, preservação, né? Arquivamento da web. Então, quer dizer, a gente tem uma dinâmica realmente e um escopo de atuação bem amplo, que possibilita, então, que profissionais da área de tecnologia, da área de comunicação, né, venham, eventualmente, serem alunos do programa, né, e aí, inclusive, como parte dessa, digamos assim, dessa característica do nosso programa, recentemente, né, a gente teve um edital aprovado por meio da Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul, né, a FAPEGS, que nesse edital justamente fica colocado como projeto, né, justamente essa característica interdisciplinar da ciência da informação e bastante interdisciplinar do nosso programa, né? A gente evidencia isso na própria área de concentração do programa, né? Então, que a gente é uma área de concentração bastante ampla, né? Que a gente fala da informação, da ciência e da sociedade, que são questões, digamos assim, que estão atreladas às 2 linhas do programa, né? Então, que busca, então, a partir de aparatos teóricos, conceituais e metodológicos, ou seja, aqui cabe todo o escopo de pesquisa, né, que a gente tem na ciência da informação, nas suas relações teórico-conceituais e também nas suas relações metodológicas, né, que eu acredito, inclusive, que seja uma característica nossa, né, talvez o desenvolvimento de estudos um pouco mais aplicados ou um pouco mais metodológicos, né, e nesse caso, inclusive, eu me incluo, né? Então, análise então da ciência da informação, refletir e produzir conhecimento sobre as
relações da informação com o campo da ciência, bem como os diferentes contextos sociais, envolvendo a discussão e análise dos problemas contemporâneos, pela melhoria dos fluxos de informação, sua gestão a partir das variadas ambiências. Compreende questões inter, multi e transdisciplinares, né? Então, uma característica do programa, mas também uma própria característica da ciência da informação, enquanto uma área interdisciplinar de atuação desde da sua infância no início do século XX, né? Então, a evolução de uma sociedade que tem a informação como insumo e como seu produto, isso permite analisar a informação em seu fluxo, isto é, análise dos seus modos de produção, registro, coleta, seleção, armazenamento, organização, validação, mediação, disseminação, avaliação e uso com vistas a compreender seus nexos, efeitos e efetividade na sociedade, nos fluxos da ciência, sobre diversos aspectos e do ponto de vista epistemológico que convive no campo. A área de concentração, então, configura nas duas linhas de pesquisa, né, que é informação, ciência da informação e sociedade. Então, assim, esse, digamos assim, é o escopo geral de atuação do programa do ponto de vista da pesquisa, né, e aí uma coisa que alguns alunos, né, vieram me perguntar a respeito, por exemplo, para a turma de ingresso em 2022, né, porque na turma para 2021 a gente contou, né, pela primeira vez no programa com um número considerável de bolsas, né, que inclusive estava direcionado para essa turma. Infelizmente, né, esse projeto é um projeto já em andamento, né, então significa que todas as bolsas foram ocupadas justamente pelos alunos das turmas de 2020 e 2021, né, então, assim, o programa, a princípio, digamos assim, evidentemente que essa situação ela se altera com o decorrer do tempo, né? A gente está sempre buscando fontes de financiamento, mas é que atualmente todas as bolsas do programa, né, estão ocupadas, mas não significa que em 2022 algumas não começam a desocupar, justamente com a medida que os alunos, né, vão qualificando e defendendo as suas dissertações. Então, para aqueles que estão pensando, né, assistindo a gravação desse vídeo, né, ou estão assistindo agora ao vivo, que a pós-graduação é um ambiente bastante dinâmico, inclusive em relação ao seu financiamento, né? Então, assim, o que eu recomendo enquanto interesse, então, né, de ingressar num programa de pós-graduação, é que vocês desenhem o projeto de vocês. Quando a gente, logo mais, né, daqui mais ou menos um mês, né, a gente deve iniciar o processo seletivo, e o que eu recomendo a vocês é que vocês façam inscrição, desenhem um projeto, né, e participem da seleção, né? Então, independente de uma questão, olha, né, não tenho certeza se 100% a gente vai ter o bolso ou não, mas fato é, como eu disse, a situação na pós-graduação é bastante dinâmica e complexa e se altera, né, a todo momento. Então, agora eu convido a professora Sônia, né, para falar a respeito das temáticas de pesquisa, né, e dos professores da linha 1 do PPG-SIM. Obrigada, Tiago. Então, na linha 1, se tu puder projetar ali, Tiago, também a ementa da linha, eu agradeço. Tá. Na linha 1, então, que é a linha de informação e ciência, a gente tem estudado os processos de produção, de organização e da comunicação da informação na ciência, quer dizer, em todas as áreas do conhecimento, né? Produzidas na universidade, na academia. Então, nós temos desenvolvido estudos sobre a produção, a comunicação e o uso da informação na ciência, na tecnologia e na inovação, para compreender essas práticas científicas, o que acontece, né, quando os pesquisadores utilizam e produzem e comunicam informação, e também, eventualmente, para a proposição de indicadores que podem ser utilizados para planejamento, avaliação e gestão na ciência, tecnologia e na inovação. E no que se refere à organização da informação nessa área, nós estudamos tanto os registros, como a coleta, a seleção, o armazenamento, a preservação, a mediação, a disseminação e o uso dessa informação nas mais diversas e variadas formas, né, para
contribuindo para a análise e o desenvolvimento de processos, produtos e instrumentos de representação da informação e do conhecimento. Então, a gente se foca nesse sentido menos nas práticas e mais no próprio conhecimento e nas formas em que ele pode ser expresso e representado. Em termos de temáticas, nós temos abordados os seguintes temas dentro dessa linha: comunicação científica, evidentemente, estudos métricos da informação também são tipo de estudo que nós utilizamos bastante nessa linha, mas não unicamente, evidentemente, indicadores científicos, o acesso e o uso à informação, questões sobre a ciência aberta, as práticas dos pesquisadores, a divulgação científica, o letramento científico, a organização e a representação da informação e do conhecimento, as terminologias, as ontologias, a web semântica, os repositórios digitais e, particularmente, uma especificidade disso, que é a gestão de dados científicos em repositórios e também a preservação digital. Então, nossos temas não são únicos, mas a preocupação sempre é ver como os fenômenos informacionais se manifestam na ciência. E os nossos professores, então, os professores que compõem essa linha, dá para vocês observarem ali do lado, são a professora Ana Maria Milniczuk de Moura, a Caterina Pavão, o Fabiano Correia da Silva, o professor Rafael Porte da Rocha, René Faustino Gabriel Júnior, a Rita Laipelt, a Samile Vans, eu própria, e o professor Tiago, então, que é o coordenador do programa e estava falando agora, anteriormente, né? E em termos de alunos, nós temos alunos que vêm das áreas da biblioteconomia, da arquivologia, da comunicação, da tecnologia, da letras, mas não exclusivamente dessas áreas. Nós estamos abertos a receber alunos de todas as áreas do conhecimento que queiram estudar os fenômenos relacionados à informação na ciência, né? E eu vou dar uns exemplos aqui rapidamente de alunos que já passaram pela linha e os assuntos das suas dissertações, e outros que ainda estão com a gente, que já qualificaram seus projetos. Nós temos outros ainda, né, que ainda não qualificaram, mas que também estão desenvolvendo e aprimorando projetos bem interessantes. Então, só para dar uma ideia, a Jaqueline Silveira já defendeu a dissertação dela, tratando sobre acesso aberto a dados de pesquisa em repositórios internacionais. A Aline de Souza, orientada pelo professor René, estudou a institucionalização científica dos campi de fora da Universidade Federal de Santa Catarina. A Isabel dos Santos, orientada pela professora Rita, estudou o reconhecimento de termos e de variantes terminológicas, né, na revista Análise Econômica. A Larissa Cordeiro, orientada pela professora Ana Moura, estudou o cenário das patentes de Babaçu, então também voltado mais para a tecnologia. A Franciele Muck, que foi orientada por mim, estudou a produção científica em acesso aberto na odontologia. A Marieta, que já se apresentou e vai conversar com vocês, orientada pelo professor Rafael, estudou a proveniência arquivística e semântica, e ela vai poder falar melhor, então, sobre ontologias, isso que ela estudou em seguida, não quero ocupar o espaço dela, né? A Lúcia Nunes foi orientada pelo professor Moisés, estudou o arquivamento na web. A Elisângela Rodrigues, que foi orientada pelo professor René e pela professora Ana Moura, estudou análise da produção técnico-científica brasileira e registros de proteção de cultivares. E a Karine Bastos, orientada pelo professor Tiago, estudou a organização do conhecimento e a inclusão das mulheres na Brigada Militar, questões de gênero e memória, a partir de uma taxonomia. Então, acho que é isso, né, Tiago, que eu gostaria de deixar, é uma ideia do que a gente tem feito e de que forma vocês podem se engajar, né? Depois, se tiverem questões também, eu posso responder. E aí, né, como eu disse no início, a gente está falando para as pessoas que estão aqui ao vivo, mas também para aqueles que vão assistir a gravação.
né, esse caminho que a professora Sônia está dando, inclusive de agora, né, já num outro momento do programa, que a gente já tem dissertações defendidas, né, um caminho, digamos assim, quase de engenharia reversa para aquele que quer ser aluno do programa, ingressar no programa, é exatamente olhar, né, as dissertações que já foram defendidas no contexto do programa, né, algumas delas já estão, inclusive, disponíveis no próprio repositório da universidade, não todas, mas as primeiras com certeza estão, e aí dá para, inclusive, ter uma dimensão do que a gente tem feito, né, do que a gente tem atuado. Agradeço muito, Sônia, a sua fala, né, agora eu passo a palavra para o professor Moisés, que vai fazer a sua fala a respeito da linha 2. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui essa manhã. Eu acho que eu vou complementar algumas questões. Vou pedir para o professor Thiago até compartilhar uma tela aqui do site do PPG-Sim. Vamos começar aqui pela tela que fala sobre as linhas. Então, exato. Obrigado. Então, eu estava pensando um pouco aqui sobre esse vídeo e um material informativo que fica para os interessados na seleção do PPG-Sim, pensando um pouco nessa relação do Portas Abertas. É um momento que a universidade tem um contato com a sociedade, e para nós é muito importante a universidade manter esse contato estreito e poder, de certa forma, também trazer essa informação. Então, muitas dúvidas que podem surgir aqui, pensando também no nosso público, né, o público que está interessado nessa nossa apresentação, né, que são aqueles que estão terminando a graduação ou que já terminaram há algum tempo e que pensam entrar na ciência da informação, seja porque são egressos de campos comuns à ciência da informação, como arquivologia, biblioteconomia, mas também aqueles que têm interesse em se aproximar da área, né, como eles podem, então, aplicar para uma seleção para o nosso programa de pós-graduação. E eu já tive a oportunidade de participar, então, do Portas Abertas, tanto pelo curso de graduação da arquivologia. Nós recebemos alunos na Fabico há alguns anos, também pela Compes, que é a nossa comissão de pesquisa da Fabico, e é interessante porque para muitas pessoas também não entendem ainda a dinâmica de como funciona a pós-graduação. Eu acho que esses momentos aqui são muito importantes para a compreensão, então, da estrutura, das linhas de pesquisa, das temáticas, das pesquisas dos professores, dos grupos de pesquisa também. Então, todos esses são pontos de contato que o interessado ele pode vir a pesquisar, a pensar nessas questões na hora de submeter o projeto, né? Então, em breve nós estaremos abrindo uma nova seleção de candidatos ao mestrado, e é nisso que eu acho que é o objetivo maior aqui, de informar vocês as possibilidades, né? Então, a linha 2 aqui, ela trabalha buscando essas análises que dizem respeito a dimensões teóricas, conceituais e metodológicas e aplicadas dos fenômenos que atuam na sociedade a partir da sua relação com a informação. Nós pensamos aqui que a linha 2, ela tem uma diversidade de temáticas, mas que principalmente elas convergem para questões de memória, questões epistemológicas, ou questões humanísticas, principalmente se nós pensarmos em questões de humanidades digitais. Então, essa transversalidade que nós temos aqui e uma possibilidade praticamente nativo, que nós pensarmos questões de tecnologia em todas as pesquisas, né? Isso é algo não é algo novo, é algo que já está na origem, né, dos nossos principais assuntos a serem trabalhados. E essas abordagens, então, são interessantes no sentido de entender os principais temas, e aqui eu cito alguns deles, né? Então, memória, cidadania, leitura, inclusão social, cultura popular e imaginário,
representações sociais, interface da informação e da ética, regimes e dispositivos de informação, epistemologia e avaliação da informação. Ok. Então, nós temos aqui uma diversidade de temáticas que podem ser trabalhadas. Eu acho que também nós somos muito receptivos a pessoas de outras áreas que têm a formação de outras áreas que não propriamente da biblioteconomia, da arquivologia, mas que façam esse diálogo, façam essa aproximação interdisciplinar com a informação. Então, é importante observar que as referências utilizadas pelos teóricos da área, observar, assim como a professora Sônia colocou, todas essas dissertações que já foram defendidas, que estão sendo qualificadas agora, e o site do PPG-Sim, ele sempre divulga, então, a agenda das qualificações e das defesas de dissertações. Então, é importante acompanhar essas temáticas, assim, como uma orientação, como um norte, mas, claro, que apropriar também o interesse de vocês, né? Trazer o interesse, e aqui, o professor Thiago está colocando aqui muitos exemplos, tanto da linha 1 quanto da linha 2, em relação a possibilidades de análise desses fenômenos da relação da informação, do objeto da informação, com relação à sociedade, com relação à memória, com uma relação epistemológica da informação também. É importante também vocês observarem a questão do foco de pesquisa dos pesquisadores, aqui dos professores da linha 2, e os grupos de pesquisa em que eles atuam, que eles lideram também. Eu acho que é um ponto importante. Aqui, as fotos e os links para os currículos, né, para as principais, uma descrição, uma síntese, né, dos professores aqui do que eles trabalham. Na linha 2, então, a professora Jussara Borges, a professora Márcia Tavares, eu, professor Rodrigo Caxias, professor Valdir Morich. Nós compomos, então, a linha 2, Informação e Sociedade. Eu acho que só para finalizar, para fazer o encaminhamento, nós temos aqui o PPG-Sim como uma das poucas opções que nós temos aqui da região sul. Temos algumas universidades que têm a pós-graduação em ciência da informação, mas nós somos uma das poucas, e é um programa recente, mas que vem trabalhando, assim, arduamente, né, na construção desse grupo, desse programa. Então, eu convido vocês assim que nós tivermos um edital de seleção, a acessarem esse edital através da nossa página, do nosso site, e de descobrirem, então, a partir das pesquisas, e aproximar os interesses de vocês para poder se candidatar a uma vaga no mestrado do PPG-Sim. Então, o que eu tinha para falar era isso. Fico também aberto aqui a quaisquer dúvidas, encaminhe para o nosso e-mail do PPG-Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à seleção. Obrigado. Isso, agradeço, Moisés. E aproveitando essa última fala do professor Moisés, falando a respeito de que se gere dúvidas, né, a gente tem respondido já, né, a gente ainda não lançou o edital, mas a gente já teve pelo menos umas 4 pessoas, né, mandando e-mail para o PPG-Sim, perguntando do edital, perguntando, inclusive, questões de procedimento, né, mas como o edital ainda está em construção, né, e ainda tem que ser aprovado pelo conselho do programa, então algumas coisas a gente não pode responder por enquanto, mas em linhas gerais, né, a gente tem respondido das dúvidas. Então a gente sabe que já existe uma demanda, né, muito provavelmente para aqueles que forem assistir a gravação, né, talvez nesse momento que você está assistindo essa gravação, você ficou curioso, inclusive porque o edital já está aberto, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do edital, a respeito do processo seletivo do PPG-Sim, né, podem encaminhar e-mail para o e-mail do programa, né, que é ppgsim@ugs.br, como está ali no próprio site do programa, né? Aqui embaixo tem todo
independente de como é que você navega do site, vai ter sempre o e-mail ali do PPG-Sim, então fiquem à vontade, né, entrar em contato com o programa. E agora, então, a gente passa a palavra para os alunos, né? E aí eu vou colocar eles aqui para ver o que eles pensam a respeito, né? Se a gente deixa eles os dois juntos, se um quer falar depois, e aí a gente coloca na tela o outro aluno, enfim, Amanda e Samuel, agora fica vocês. Olá, agora é com a gente, então. Isso, aí não sei Então. Como é que vocês querem fazer? Samuel pode falar primeiro, Amanda depois, Amanda fala primeiro. Pode ser o Samuel. Pode ser, o seu som ainda está estourado, tá? Tá. Volta para você, a gente está ouvindo tudo. Só para ficar claro. Bom, Samuel, então fica com você. Né? Depois você terminar a sua fala, aí eu coloco a Amanda na tela de novo, tá? Então tá certo. Fica à vontade. Então, gente, bom dia de novo, né? Eu sou o Samuel. O Prof. Thiago convidou para a gente falar um pouquinho da nossa experiência até então no PPG-Sim. A minha experiência ainda é curta, né? Eu entrei em 2021, então eu completei só um semestre ainda. Então, ainda eu estou tateando, como diz, estou ainda sentindo como realmente funciona o mestrado. E eu queria trazer essa experiência, né, desse impacto dessa nova vivência do que é fazer o mestrado, ao menos na minha concepção. Então, eu tenho formação em Bíblio, né? Em biblioteconomia e biomedicina, então eu venho de duas áreas para o mestrado, uma área relacionada às ciências sociais, que seria a Bíblia, e uma área mais da saúde, mais concreta, que é a biomedicina, mais objetiva. Então, eu sempre tive interesse nessa parte do mestrado, da pesquisa e da docência, né? Nunca tinha me arriscado, mas sempre tive esse interesse. E nesse ano de 2020, nossa função de pandemia que a gente tem passado, surgiu essa oportunidade por incentivo de uma das professoras do programa, que já foi minha orientadora na Bíblia, que é a professora Rita. Por incentivo dela, eu resolvi me arriscar e tentar essa nova aventura que seria o mestrado. Passei, entrei e comecei. E aí, o que eu posso dizer para vocês que, como o professor Thiago e o professor Moisés e a professora Sônia demonstraram, a dinâmica entre o fazer e ser estudante de graduação se modifica, ao menos na minha concepção, quando a gente se torna um estudante de mestrado. Na graduação, a gente tem aquela, né, a vivência e o centro, o núcleo de todo o processo está nas aulas. A gente vai nas aulas e ela se ramifica nas suas atividades complementares, aí pesquisa, estágio, enfim. Mas o centro está nas aulas e das aulas partes para os outros galhos de conhecimento e atuação prática e teórica. Já no mestrado, eu percebi que a gente inverte, né, a gente passa o centro passa a ser as ramificações, né? O núcleo passa a ser as atividades extra classe e elas complementam as aulas, elas, né, partem de fora para dentro, ou em outras palavras, digamos assim, a gente vive de fato o mestrado na pesquisa, na comunicação científica, na colaboração científica, na participação em grupos de pesquisa, na escrita científica, que a gente está sempre escrevendo. Isso é outro ponto. Quem tem esse interesse de aperfeiçoar e melhorar a sua escrita científica ajuda bastante na escrita, porque a gente sempre está escrevendo, na maioria das vezes, de forma colaborativa. Então, não só com o pessoal da URGS, o nosso grupo, por exemplo, que eu faço parte, que é o Workalab, e o professor Thiago também faz parte. A gente tem alunos de outras universidades pelo Brasil e a gente trabalha junto, escreve junto, são percepções diferentes que trazem um conjunto bem interessante para a construção de determinado trabalho. Além disso, tem a parte da docência, então tem aquela questão de vivenciar como é a vida dos professores, né? Como é essa tarefa de professor universitário, então a construção de aulas, sempre tendo contato com os alunos. Então, como eu disse, parte do que está por trás das cortinas para as aulas, e as aulas dão aquela potencializada e agregada nessas atividades de fora, tanto que tudo
que a gente constrói no mestrado é com base naquela dissertação que a gente entrou. Né? Claro, ela muda, né? Isso é importante que quem tem essa intenção saiba que muda, ela não fica, não é obrigado a ficar aquilo que tu entrou, tanto porque ela vai expandir a tua visão sobre o assunto, então vai modificar, às vezes modifica totalmente o assunto. No meu caso, por exemplo, agora eu tô... faltou falar que eu faço parte da linha 1 da professora Sônia, né, com a professora Rita, e agora eu estou no momento de que se criou várias possibilidades de análise na minha dissertação. Então, agora, juntamente com as aulas, por exemplo, a aula de metodologia científica, eu estou começando a cortar, a recortar, né, o meu domínio que eu vou analisar mais certinho, mas o primeiro semestre ampliou toda aquela minha visão crítica que eu tinha do assunto. Em outras palavras, digamos que ele balançou as estruturas da minha graduação. Então, a gente parte daquela graduação, querendo ou não, a gente tem uma percepção fixa, né? É daquele jeito, é assim, são esses autores, E aí, no mestrado, a gente parte para o mestrado com o nosso projeto desenvolvido em cima dessa percepção de graduação, e no mestrado ela é balançada por essa nova perspectiva, né? A gente começa a rever os autores de outra forma, a gente começa a questionar de forma científica esses autores, né? A buscar percepções diferentes dentro de determinadas áreas, determinadas temáticas. Então, começa esse debate interno e externo, né? Porque sempre, vale ressaltar, sempre tem a questão da colaboração, né? A gente sempre está discutindo, seja com colegas, seja com os professores, com os alunos da graduação também. Então, é uma experiência desafiadora, dinâmica, né? Então, tu tá, como eu posso dizer, estaria 24 horas pensando no mestrado de uma forma positiva, né? Que a gente está sempre em função vou escrever isso, vou falar sobre isso, vou discutir sobre isso, tenho que ler isso. Então, tem sempre uma atividade, como eu falei para vocês, é o por trás das cortinas, né? A aula é só um bônus bem positivo, que agrega bastante, mas esse universo por trás das cortinas é realmente fascinante para mim, né? Para mim tem sido uma experiência muito, muito gratificante. Claro que tem, né? Deixar claro, como na graduação a gente tem aqueles momentos de desespero, de escrita científica, de elaboração de trabalho, né? De apresentação de trabalhos. Esse é outro ponto importante, né? A gente participa bastante e é incentivado bastante pelos professores a participação em eventos científicos, em escrever trabalhos para trazer para esses eventos. Então, tem sempre essa conversa. O contato com os professores, de certa forma, é mais direto, né? Porque a gente, como trabalha do lado deles, nessa vivência deles como professores, a gente consegue ver todo esse universo que eles, né, passam e vivenciam diariamente. Então, é uma experiência bem, bem gratificante, agrega bastante como não só como profissional, como pesquisador, como docente, mas como cidadão, como pessoa. Tanto que hoje a gente tem uma das crises globais é a infodemia, então, né, a ciência da informação está mais presente do que nunca nessa percepção. E eu posso dizer para vocês que, tipo, eu tenho formação na biomedicina. E como os professores falaram, não necessariamente precisa vir de áreas próximas à ciência da informação, que é arquivo e biblio, né, e museu, mas qualquer área. Se tem o interesse de entender as estruturas, fluxos e mediações da informação, né, ampliar a tua percepção crítica desses meios, o curso de mestrado é para vocês, é para quem tiver interesse. Para mim, por exemplo, na parte da biomedicina abalou bastante a minha percepção concreta das coisas, né? Que na minha formação na área da saúde, a gente vai muito da ausência de contextos sociais, culturais, e a ciência da informação traz esse contexto, principalmente nesse âmbito da informação científica, né? E não só ela, mas também na informação que percorre, porque toda, no fim, acaba sendo direcionada à sociedade. E outra coisa que eu podia falar para vocês nesse ponto, que além de estabilizar essa estrutura básica, né, que vem da graduação, ela possibilita essa ampliação de pensamento, né, e de crítica,
não só para a área acadêmica, mas para a vida de uma forma geral. Outro ponto, só para finalizar, porque eu acabo falando bastante, eu falo bastante, que por mais que o curso seja dividido em 2 linhas, né, essas linhas elas convergem, né, em muitos pontos elas acabam conversando, tendo essa experiência entre linhas. Eu, por exemplo, eu trabalho com a terminologia, né, com a parte terminológica, de recuperação da informação, e, querendo ou não, ela perpassa questões culturais, de memória, e humanas de uma forma muito orgânica. Então, por mais que tenha ali, eu faço parte da linha 1, não necessariamente eu tenho que permanecer naquele conjunto da área 1. Eu posso conversar tranquilamente com a área 2, né? Posso fazer trabalhos com professores da área 2. Eu, por exemplo, tenho um dos trabalhos que eu tenho feito com o professor Valdir, tenho sofrido, posso dizer para vocês, como eu tenho essa formação mais objetiva, esse lado mais humano e social, cultural, eu tenho dificuldade, então eu estou pegando esse embalo, então, mas está sendo bem gratificante para trazer para a minha dissertação. Então, posso dizer para vocês que é uma experiência bem interdisciplinar e multidisciplinar, né? E nesse ponto eu acho que é a chave. A ciência da informação, ela percorre todas as áreas do conhecimento, é ela que fica como diz Kuhn, nessa revolução científica permanente, ali, né, trazendo essa visão mais paradigmática. A gente está sempre na revolução científica, nesse percurso que a informação passa por todas as suas etapas, e agora mais do que nunca, né, com essa função da infodemia que vem, né, em consequência, principalmente da pandemia. Professor Tiago, acho que era isso, que eu já estou me alongando, que eu já falo demais. Tranquilo. Samuel, acho que é bem importante, né, para aqueles que estão assistindo, mas também para aqueles que vão assistir depois da gravação, a experiência de vocês enquanto alunos do programa, né, e essa trajetória que você conta, né, da atuação no grupo de pesquisa, né, da atuação nas disciplinas, essa questão que você colocou bem, né, de que, diferente da graduação, a aula é muito mais um complemento do que o objetivo final na pós-graduação, a questão da colaboração, né, que na pós-graduação é fundamental, a colaboração no ambiente do grupo de pesquisa, no ambiente do próprio programa, com os pares, com os colegas, com os outros professores, né? Então, agora a gente passa a palavra para a Amanda falar da sua experiência. Me ouvem bem? Sim, tá. Melhorou o seu som. Melhorou? Tá bom. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Antes de cursar a biblioteconomia na Fabico, eu cursei Ciências Sociais também na URGS, aí depois eu fui para a biblioteconomia. Quando eu terminei a biblioteconomia, em 2015, eu fiz 2 especializações, lato sensu, uma na área de museologia e gestão pública, na Escola de Administração. Depois, eu senti falta de continuar os estudos, de fazer um mestrado, aí fiquei sabendo do PPG-Sim por professores do curso, porque a gente acaba sempre mantendo um contato, então eu fiquei bastante interessada quando lançaram o programa e fiquei aguardando o momento de fazer. Então esse ano eu resolvi fazer, como que eu cheguei na linha 1, pesquisando, né? Como já foi mencionado, é importante a gente olhar o site do PPG-Sim, olhar o currículo dos professores, as linhas de pesquisa. Então, assim, eu fui, digamos que, tateando até achar um assunto que me interessasse. E foi durante o próprio edital do processo seletivo que eu achei um assunto que eu gostei bastante, que foi a ciência cidadã. Então, o meu orientador é o professor Fabiano Correia, e eu estou gostando bastante do meu tema. Também ainda estou elaborando, estou cursando agora a disciplina de metodologia da pesquisa, que é muito importante, então isso vai proporcionando um refinamento do nosso objeto de pesquisa nesse processo de construção. Atualmente eu faço parte do grupo Farol, Ciências do Departamento de Ciências da Informação, Farol Conexões da Informação, que é um projeto de extensão
coorganizado por alunos, por professores dos cursos da arquivologia, biblioteconomia e museologia, em parceria com o mestrado. Também tem os professores, né, que é o professor Fabiano Correia, a professora Leolíbia Linden e a professora Vanessa Aquino. Então, nós produzimos episódios de podcasts. Vocês podem entrar no site do Farol, nas redes sociais, Facebook, Instagram. A extensão é uma grande oportunidade. Eu posso dizer que eu estou aprendendo muito, e não apenas profissionalmente, como pessoalmente. Eu estou bastante realizada no mestrado. É um espaço de trocas, de compartilhamento de saberes. Eu aprendi no mestrado que ciência não se faz sozinho, que é fundamental a troca, e no mestrado nós temos um espaço muito profícuo, onde nós podemos trocar conhecimentos, conversar com os colegas. As aulas são um pouco diferentes da graduação, a gente tem um espaço maior de troca, de compartilhamento. Eu senti essa diferença, e o mestrado, para mim, está sendo a realização de um grande sonho. E não sei, acho que era isso. Sou mais sintética, não sei se... Não, tá ótimo. Eu acho que a gente queria mesmo que ficasse registrado que os possíveis candidatos, enfim, tivessem acesso exatamente a essa experiência de vocês, né? E aí, no caso, no fim, a gente abre para um momento aí de mais diálogo entre todos aqui, e aí, em ato contínuo, aqui passo para nossa egressa Marieta, que vai fazer sua fala a respeito do processo de construção de uma dissertação e também da própria conclusão desse momento posterior, né, ao término do programa, ao término da dissertação. Tá, o som está fechado. Desculpa. Então, eu estava dizendo que são duas alegrias, né? A gente entra, a gente aproveita o curso, e aí quando a gente entrega e a gente defende, também é realmente uma alegria enorme. E, bom, o meu trajeto, assim, falando um pouco de mim, para vocês compreenderem, assim, como é que eu cheguei. Eu venho da arquivologia, diferente dos colegas. Eu fiz graduação em arquivologia, depois de me envolver com a questão de arquivos, porque eu estava trabalhando com isso, né? Eu já tinha uma formação anterior como na área de história, então fui chamada pelos conhecimentos de história, mas acabei me apaixonando pelo mundo dos arquivos. E quando surgiu a oportunidade do curso, eu sou da primeira turma, estou aqui defendendo as colegas que também já se formaram da primeira turma, e colegas, né, mas a maioria naquela primeira turma eram mulheres, e aí surgiu essa oportunidade, e eu disse, bom, agora é a hora, então, de ir para a pós-graduação. Aí eu acabei com um projeto que eu tinha interesse no momento, que era governo aberto, né, essa questão da transparência, e encaminhei esse projeto. E quando eu passei e comecei a conversar com o professor Rafael Poste da Rocha, que foi o meu orientador, surgiu essa oportunidade de ainda seguindo um pouco nessa linha de pensar a questão arquivística, mas mais voltado para a representação da informação. E tinha um projeto de pesquisa na área de petróleo, né? E foi um desafio, assim, porque era tudo novo. E aí esse projeto, então, foi muito interessante. Ele durou ao longo de praticamente todo, ele se encerrou recentemente, eu já estava formada, e foi um projeto pensando no petróleo. A gente começou a pensar, bom, como que a gente representa a produção documental nessa área de petróleo. E aí as coisas foram andando. Então, isso que eu queria trazer um pouco para vocês, que a gente entra com um projeto, e aí esse mundo que se abre, que os colegas que estão ainda no curso falaram, né? A gente descobre que mais importante do que saber as respostas é saber quais perguntas fazer. E aí a gente se depara com novos autores, com novas problemáticas, com visões teóricas também, que muitas vezes são divergentes ou que muitas vezes confluem. E aí realmente tem uma expansão
né, de visão do tema. E no meu caso, aí a gente começou a trabalhar a representação da informação, como o professor Moisés também falou, a questão da tecnologia hoje é básico, né? E cada vez mais na área de arquivos, pensar em arquivos e produção de arquivos é pensar em produções mediadas pela tecnologia. Então, a representação da informação nesse caso foi pensada a partir de sistemas de organização do conhecimento. E aí que entrou a questão das ontologias, que foi também uma descoberta. No final, né, tinha até relações com a computação, né, o meu projeto, que não era o projeto original, mas assim, a temática das ontologias, ela foi ganhando tanto espaço ao longo do curso, né, do meu curso, do desenvolvimento da minha pesquisa, que chegou no final e a gente teve realmente um produto desse mestrado, que é uma ontologia, né? A gente está ainda, agora ela precisa ser melhorada, refinada, mas assim, saiu um produto além da dissertação em si, né? Que é muito legal. E outros ganhos também que eu tive ao longo do curso, né? A experiência de dar aula, né? Quer dizer, eu já tinha dado aula, quer dizer, a parte docente realmente é muito interessante o desafio. E as disciplinas também, as disciplinas vão complementando, a gente tem excelentes professores no curso, né, que vão trazendo diferentes possibilidades de pesquisa nesse momento que os colegas estão, realmente se abre, e no meu caso, eu também fui atrás da questão da terminologia e das próprias ontologias, que eram uma temática nova, né, além das disciplinas básicas, né, que a gente tem, que também foram excelentes, né, nessa construção de um chão para montar uma pesquisa, montar as perguntas, buscar as respostas para essas perguntas, construir um texto que consiga transmitir o que a gente realmente pesquisou, localizou, encontrou, né? Essa construção do texto é uma coisa bastante importante, né? De que esse texto ele represente, ele consiga expressar aquilo que foi pesquisado. E aí, essa oportunidade do projeto, como eu falei, ela amplia, porque era um projeto multidisciplinar, com equipes de tecnologia, a gente da ciência da informação, conversando toda semana, né? Tinha reuniões toda semana, uma reunião com o patrocinador do projeto, uma semana com o patrocinador, uma semana, né, reunião interna, tinham entregas para serem feitas a esse patrocinador, né, essa troca com inteligência artificial, com recuperação, né, através de linguagem natural, uma série de ferramentas, né, e a parte da arquivologia ali como a representação da produção documental através das ontologias, né, como uma das formas de complementar essas tecnologias. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, agora, né, depois que termina, a gente respira e, bom, o que eu vou fazer depois, né? E aí, claro que a vontade de seguir pesquisando, ela surge, assim, então eu já estou fazendo a seleção e seleções, né, para doutorado, e também surgiu uma oportunidade de pesquisar, de trabalhar numa pesquisa com repositórios de dados. Então, essa construção de conhecimento a partir da arquivologia, ela serve para não só para aquele contexto, né? Isso que eu acho que é muito interessante, quer dizer, daqui a pouco esse conhecimento adquirido ele pode ser aproveitado em uma área correlata, né? Na questão dos repositórios de dados, como pensar essa produção dos dados, né? Então, a partir os dados, eles não são propriamente documentos, mas tem a questão da proveniência dos dados, então a gente está trabalhando com isso. Então, quer dizer, pensar isso ao longo do mestrado me permite abrir outros campos de trabalho, né? Não só o doutorado, como outros campos de trabalho para além dessa temática específica, né? Então, foi muito, muito rico esses 2 anos e meio, aí a pandemia atrasou um pouquinho, né?
mas foi realmente um período de muito crescimento e de construção também de saber pesquisar, né? Quer dizer, eu acho que o mestrado, mais do que tudo, é esse momento de tu aprender os passos para seguir na carreira acadêmica, para seguir no campo da pesquisa, né? Então, foi realmente, era essa contribuição que eu queria trazer. Estou olhando aqui para ver se tem mais alguma coisa. Quero agradecer imensamente o convite, assim, fiquei muito feliz de poder trazer essa experiência e colaborar, e talvez aí incentivar despertar algumas dúvidas em quem está pensando em seguir, né? Quem vem da área de arquivos, mas quem também não vem da área de arquivos, dá para seguir essas pesquisas todas que os professores trouxeram. Obrigada. Eu acho que várias coisas, né? Agradecemos muito, Marieta, né? O seu relato é importante, né? E aqui, só registrando, a gente tinha feito o convite para a Larissa, né? Que também faria o seu relato, mas infelizmente ela teve um problema e não pôde participar, né? Ela pediu desculpas, agradeceu muito, mas ela estava com um compromisso lá que ela não pôde. Então, a gente fica aqui, né, a Marieta, em nome de todos os alunos, né, que a gente até colocou ali as temáticas que já foram defendidas, né? Os egressos, eles são fundamentais para o programa, né? Eles são, na verdade, eles são uma característica fundamental, inclusive, da própria avaliação do programa, né? A atuação deles, no caso do mestrado, se eles vão fazer doutorado, né? E aí, muito da fala de vocês três, eu fiquei lembrando, né? Não querendo dizer da minha idade ou do tempo que eu estou na área, mas eu fiquei lembrando muito da minha primeira aula no mestrado, né? Com a professora Maria de Fátima Tálamo, né? Que era da USP, e ela falando assim da pós-graduação como um momento completamente diferente da graduação, e ela todo o tempo chamando assim, a graduação é um colegião, gente, a graduação é um colegião, a vida começa quando a gente entra na pós-graduação, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da atuação, né? Então, realmente, assim, né, no ponto de vista da formação de um professor, de um pesquisador, mas também da formação profissional, né, o mestrado é um divisor de águas aí, né? A Lena Vani tem uma fala que ela usa, que ela diz que no mestrado a gente é aprendiz de feiticeiro, né? Então, é um pouco desse sentido, né? Agora, colocando todo mundo aqui, né, eu não sei... enfim, se a gente vai ter alguma dúvida no chat, alguma pergunta que a gente poderia fazer, né, que alguém poderia fazer, enfim, mas aí a gente deixa agora o microfone aberto aí para cada um fazer o seu comentário, complementar alguma coisa da sua fala, enfim. Acho que esse momento foi bastante rico tanto para quem está assistindo agora, como um material informativo para quem for assistir depois, né? Tanto a fala dos professores, quanto dos discentes aqui, dando o depoimento, a experiência, né? Isso o Samuel também estava comentando sobre como vem com as ideias da graduação e depois chega na pós-graduação e modifica tudo, e dentro do projeto já modifica tudo de novo, mas que é um processo natural, né? Um processo natural. Os candidatos podem ter uma certa insegurança na hora de submeter a seleção, mas isso é um processo totalmente natural, porque é um aprendizado. A pesquisa é um aprendizado. Se não fosse, nós não precisaríamos pesquisar, já saberíamos a resposta, né? É uma coisa que a gente sempre coloca. Então, eu estou bem satisfeito aqui com esse nosso momento aqui e ouvindo os alunos aqui, sempre bom ouvi-los também, ouvir todas essas experiências que vocês vêm passando na pós-graduação, esses aprendizados, todas as interações também, que agora, também com a pandemia, também foi um novo aprendizado, né, esse momento virtual. Posso falar, Tiago? Claro. Pode ser eu? Tá, não, eu só queria dizer que também gostei muito de ouvir o relato dos alunos, ou ex-alunos, ou atualmente mestres, né, mestra, e os atuais alunos. É muito importante para a gente ouvir esse relato, e eu acho que para quem está nos ouvindo, é mais útil ouvir isso que vocês falam até do que o que a gente tem para dizer nesse momento, né?
Vocês podem acompanhar o nosso programa pelo site, podem acompanhar os professores olhando os Lattes, né? Que antes eu queria ter dito e esqueci de dizer, acho que o Lattes também, como alguém já disse, o Lattes é o Facebook dos pesquisadores, a gente tem que acompanhar quando está interessado em ingressar, né, no programa de pós-graduação. Então, nós temos essas informações mais estruturadas e formais disponíveis nesses instrumentos, mas a oportunidade de ouvir os alunos aqui é preciosa, porque eles falam da experiência deles, né, aquilo que não está descrito nesses sistemas de informação. Então, agradecer a eles, e só quando o Samuel, então, falou da experiência dele anterior, eu tinha dito que nós temos alunos que são oriundos da biblioteconomia, da arquivologia, da comunicação, das tecnologias e de letras, e não tinha dito da área da saúde, né? Nós temos o Samuel e também uma outra aluna que vem da área da saúde. Então, eu tinha dito, não era exclusivo, mas tinha esquecido de mencionar, e o Samuel, então, traz uma contribuição muito importante, porque a gente estuda ciência e a gente tem a experiência, então, de compartilhar com os próprios alunos que vêm dessas áreas. E era isso, então, queria agradecer. Se vocês tiverem dúvidas, como disse o Tiago no início, nós temos e-mails à disposição, podem entrar em contato. A gente, claro, não orienta a elaboração dos trabalhos, dos projetos, porque isso seria desigual, né, com aqueles que não tiveram, dos candidatos, eu quero dizer, a gente não orienta na elaboração para a candidatura para o programa, porque não seria justo com aqueles que não nos abordam, mas a gente conversa sobre as dúvidas, sobre o processo, sobre como funciona a pós-graduação, então fiquem à vontade se desejarem. Tá bom? É isso, obrigada. A gente tem até aqui, né, a Débora, que está parabenizando a gente, né, pelos relatos, e que está muito motivada a ingressar no PPG-Sim, né? Então, já é alguém aí que a gente pode esperar uma inscrição. Aí eu aproveitei aqui a fala da Sônia para colocar mais uma vez, né, para ficar registrado no vídeo, o e-mail do programa, para aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Né? E só complementando uma coisa que a gente comentou, mas a gente não mostrou, é também se atentar um pouco nos grupos de pesquisa do programa, né? A gente tem grupos de pesquisa super atuantes, né? A gente tem o próprio grupo de pesquisa da professora Sônia, que é o nosso grupo de pesquisa mais antigo do programa, né? Que é um grupo já criado ainda nos anos 90 e super consolidado, e a gente tem essas características no PPG-Sim, que é uma coisa muito única do nosso programa. A gente tem grupos de pesquisa recentes, como o meu, por exemplo, que foi criado em 2019, quando eu vim para cá, e grupos como o do professora Sônia, que já tem uma trajetória de formação de mestres e doutores no PPG-Com, né? Então, assim, a gente tem uma diversidade de experiência, uma diversidade, inclusive, de momento da carreira dos docentes e dos próprios grupos de interesse de pesquisa, né? Então, também é um outro caminho, né, para aquele que for pensar em fazer a seleção, olhar o que os grupos de pesquisa têm feito, né? O Samuel, por exemplo, comentou da atuação dele do nosso grupo, né? A gente tem feito bastante colaboração, né? Então, como ele disse, com outros pesquisadores de outras universidades, né? Então, esse momento também do grupo de pesquisa é super único, né? Porque é uma realidade bem diferente daquela da graduação, mesmo no caso daqueles que são, por exemplo, bolsistas de iniciação científica, que já têm alguma atuação em grupo de pesquisa, mas como alunos de mestrado, né, essa atuação é bem diferente, é muito mais dinâmica, né? Então, só para registrar isso. Aí, Amanda, Samuel, Marieta, fiquem também à vontade aí para quem segue a filinha das falas. Ok, posso falar? Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de participar. Eu gostei bastante aqui da nossa conversa. Gostaria de dizer, então, que o mestrado ele proporciona desenvolver habilidades em pesquisa, ensino, extensão, e que nós estamos sempre abertos, né, ao debate. Quem quiser, tiver interesse em saber um pouquinho mais, pode nos contatar também, quiser conversar com alunos, eu estou à disposição. Obrigada. Bom, eu fico também à disposição, agradeço de novo. Quero dizer para a Débora, que mandou mensagem, que então nossa manhã já valeu, porque era essa a nossa intenção mesmo.
E agradecer aos professores também, com quem a gente já teve, né, teve várias experiências juntos, desde experiências em sala de aula até experiências administrativas, né? Eu, como bolsista, tive também essa oportunidade de estar junto, né, da administração, depois como representante dos alunos também, né, junto com a professora Sônia na época. Então, agradecer todo isso foi um grande aprendizado. Então, muito obrigada. Minha vez, só agradecer pelo convite, pela fala dos professores, pela fala das colegas, principalmente da Marieta, porque é sempre bom, né? Mesmo que a gente está no mestrado, a gente já fica, e agora, o que vai ser depois? Mesmo sem terminar, a gente já tem essa, né? Essa questão já surge na nossa cabeça. E deixar aqui para vocês, como a Amanda falou, pesquisem, leiam bastante ali dos trabalhos, das áreas que vocês têm interesse, e se sintam livres para escrever o projeto. Não se prendam a alguma percepção assim, precisa ser assim para mim entrar no mestrado. Não, façam como vocês acham que deve ser feito, trazam aquelas ideias, aqueles autores que vocês acreditem que sejam o necessário para debater o assunto, que no decorrer do mestrado ele vai se modificar, ele vai se transformar, enfim, não tenho esse receio, e como a Amanda falou, a gente se coloca à disposição, eu e a Amanda, a gente é representante no momento do PPG-Sim, então a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida. Outra coisa que é o que a gente fala também na graduação para os alunos, não guardem as dúvidas, perguntem qualquer coisa, não importa o tamanho da pergunta, enfim, perguntem qualquer dúvida sobre o programa, sobre linhas, sobre pesquisa, metodologia, enfim, eu acho até os professores também se colocam à disposição de qualquer dúvida, não tenho esse receio não tenho o receio de perguntar, que a gente vai responder sempre que possível. A Débora, que mandou a mensagem, eu tinha conversado com ela um pouquinho, a gente está incentivando para ela vir para o mestrado, então, qualquer coisa a gente coloca o nosso contato também, qualquer coisa, né? Podem perguntar, que a gente tá bem acessível a todos, e só agradecer mesmo pela oportunidade. E, né, vem para o mestrado, que é uma experiência desafiadora, bem gratificante. Deixa eu só dizer mais uma coisa, que vai ter momentos que vão ser bem desafiadores, que a gente vai ficar em dúvida, que a gente vai pensar, ai meu Deus, isso aqui não está bom, eu preciso reescrever, e é isso mesmo, e o processo é esse. Quando a gente estiver assim, nesse momento assim, mais escuro, respira, né, que vai dar. Assim, chegar, a gente... Esse é o desafio, não desiste. É importante, né, esse incentivo. Eu brinquei aqui quando o Samuel disse que a gente está aberto para discutir mais ou menos, né, porque a gente, enquanto possíveis orientadores, enfim, né, a gente tem a tendência de talvez não querer influenciar, né, ou não querer influenciar, inclusive, o próprio processo, e acaba, né, eu falo, por exemplo, do meu caso, eu já tive vários candidatos aí que mandam e-mail, né, não sendo mal educado, né, eu não respondo, porque eu acho que a gente não pode, né, digamos assim, influenciar esse processo, que é um processo avaliativo que tem ao longo da seleção, né, e depois de passar da seleção, bom, aí o contexto é diferente, né, mas durante a seleção, a tendência, talvez, da maioria dos professores do programa é um pouco ou responder dizendo, olha, isso compete a você, ou realmente não responder, né, quando a gente recebe esse tipo de contato. Dúvidas gerais, né? Agora, gerais aí se encaminham para, e também, né, pode se encaminhar para o e-mail do programa. Do edital, eu acho que eu dei uma travada aqui agora. Então, assim, essas dúvidas gerais formais, né, as dúvidas formais a respeito do processo seletivo, né, isso o programa sempre responde, isso é responsabilidade dele, mas o que eu estava falando é muito quando a gente recebe os e-mails, nos nossos e-mails pessoais, né, então, a respeito de projeto de pesquisa, essas coisas, né, a gente tem um pouco a tendência de realmente isso é responsabilidade do candidato, né, então, não se sintam mal por isso, né. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Eu acho que foi bem informativo, bem interessante para aqueles que estão assistindo agora e para aqueles que vão assistir a gravação.
né? O programa está aberto e disponível. Mas tem uma coisa que a ciência da informação né? Isso é uma coisa dela enquanto área. Ela é agregadora, né? Tem possibilidade de atuação para profissionais que vêm de diversas áreas, da área da comunicação, da área da tecnologia, da área do direito, né? Enfim, né? Então, quer dizer, realmente, se tem uma área que busca, né, confluir ao redor de uma conceituação de um objeto que é bem amplo e diverso, que é a informação, é a nossa área, a ciência da informação. Então, realmente, né, não se sintam, eu sou da área X, eu não tenho. Não, você vai descobrir que você tem sim a contribuir, e a ciência da informação tem o que contribuir com a sua formação, com a sua atuação, né? Então, agradecemos a todos e até, né, as próximas lives, os próximos momentos aqui abertos do programa. Até. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.